Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. A graça, a paz do Senhor Jesus esteja com você aí, em nome de Jesus. Eu queria, só para a gente não perder o costume, eu queria que você olhasse para a palma da sua mão, tanto para a direita, depois você olhasse para a esquerda, e você identificasse que aí está dois instrumentos, que quando você bate um no outro, você está louvando ao Rei dos Reis. Eu queria que você fizesse isso com força agora. Eu queria que você tocasse um instrumento agora. Eu queria que talvez você que tem vontade de fazer parte do louvor, ou que tem vontade de tocar algum instrumento, você está tocando agora e engrandecendo o Rei dos Reis. Oh, aleluia. Amém. O que é que tem aqui, pastor, que o senhor faz? O que é que vocês fazem que aqui você não fica nervoso, mas é um arrepio direto, você sente uma presença tão gostosa, você tem vontade de ter até uma personalidade totalmente só de Cristo, você se esvazia de si aqui, e sem espírito de bajulação, é difícil a gente subir no altar de uma igreja que faz a gente sentir isso, que Ele está aqui, Ele está aí, Ele está no nosso meio. Aleluia. Eu só quero pedir paciência a esse povo lindo de Deus, que só mais baixinho, um pouquinho. Eu quero pedir licença a você, e eu quero pedir paciência, porque talvez você vai ver uma pessoa ministrar de uma forma diferente do que você já está acostumado. Eu não posso deixar de falar que é uma responsabilidade subir no púlpito da igreja, no altar da igreja, aonde tem como pastor Tiago Portela. É uma responsabilidade gigantesca. Mas mesmo assim eu também não posso deixar de dizer que o mesmo Espírito que opera na vida dele, opera na minha vida, opera na sua vida, e é através das nossas vozes, independente de sermos prováveis ou improváveis, Ele está em nossa vida e habita em dentro de nós. Amém? Você pode aplaudir Jesus de novo? Você vai louvar Jesus bastante hoje, viu? Uou! Eu tenho um jeito diferente de ministrar, não sou melhor de que ninguém, também não sou pior. Vou até dizer para você que eu já comecei a pregação. Já comecei a pregação, tá bom? Mas dentro da palavra que eu acabei de falar, eu queria que você repetisse só uma coisa comigo. Diga improvável. Não, repita com vontade, diga improvável. Vou continuar a ministração dizendo o seguinte: às vezes a gente é referência para alguém sem nem saber. Às vezes a gente se torna referência para alguém e a gente nem sabe que é. Eu me lembro de uma vez que eu vim aqui nessa igreja para olhar um equipamento de som, e eu vi esse rapaz pregando, com todo respeito, rapaz, um jovem bonito, né? Alinhado. Aí o pessoal tem orgulho, né? Falou do pastor do pessoal, o pessoal já, glória, amém. A minha igreja também me acha bonito, viu, gente? Glória a Jesus. Não sei se há alguma coisa que o Espírito Santo faz, mas assim como vocês amam Ele, a minha igreja também me acha bonito. E se a minha igreja estiver enganada em alguma coisa, vocês estão enganados também. Amém. E eu me lembro que há exatamente 8 anos, eu visitava a Ágape. É isso, pastor? 8 anos? 8 anos, né? E eu estava dentro da igreja. Presta atenção nisso, que Deus vai trabalhar muito hoje. Ele já vem trabalhando através da vida do pastor, mas talvez o Senhor queira usar a minha vida hoje para dizer algo para você que o pastor talvez não tenha dito, porque ele sabe que se partir dele, o espírito de engano vai querer atrapalhar a entrada dessa mensagem na tua vida. Nós pastores temos essa dificuldade, né, pastor?
que muitas das vezes a gente não pode falar uma realidade diante de uma pessoa, porque a gente sabe que aquela pessoa não está na maturidade disponível ainda de ouvir aquilo e continuar amando o pastor. O pastor disse isso porque ele pregou isso no púlpito, porque ele conhece a minha vida, foi diretamente para mim, vou deixar na igreja. Às vezes é isso. E o pastor fica naquela, Jesus fale, e ele, Jesus, eu vou falar, ele vai ferir-se sozinho e vai embora, e Jesus fale, e o pastor fica querendo achar um meio termo. Aí eu encontro o porquê de Moisés ter sofrido tanto. Deus mandava mensagem direto para o povo, e Moisés queria, Noé também queria ajeitar a coisa, e sempre a gente quer achar a melhor forma de encontrar um direcionamento de uma palavra mais forte, não é nem dura, mais forte. Infelizmente, pastor Tiago, a gente está vivendo uma fase onde os cristãos, eles não têm uma profundidade nas suas raízes, onde quando o pastor usa da autonomia e usa uma palavra de confrontamento, as pessoas por si só se sentem machucadas e magoadas, e ao invés de querer aprender, simplesmente deixam a igreja. E hoje eu tenho essa tarefa não de diplomar a igreja ou de trazer uma palavra de doutrinação, porque isso é responsabilidade do pastor. Mas eu quero dizer que há exatamente 8 anos atrás, eu estava dentro da igreja, não queria nenhuma responsabilidade com a igreja, porque na minha mente eu estava sentado aí e eu devia viver as minhas próprias decisões. Deus, ele sempre usava alguém para dizer o que ele queria de mim, mas eu escolhia ficar no anonimato. E de repente eu venho aqui nessa igreja e eu me torno um admirador do ministério do pastor Tiago. Por muito tempo, até, entenda isso, repita comigo assim: Deus realiza sonhos. Talvez para você, não sei, mas depois que eu conheci a Ágape, eu não tive a oportunidade de congregar aqui. Mas se aconteceu alguma coisa, que todas as vezes que eu passava aí, eu não sei se o pastor Tiago se lembra, eu fazia entrega de marujim, ele passava no carro dele, eu passava na motinha, pastor Tiago, e ele ia embora, né? O pastor tem muita coisa a fazer, e eu dizia assim: um dia eu ainda vou pregar naquela igreja, um dia eu ainda vou pregar naquela igreja, porque esse cara foi referência para mim, foi o primeiro culto de jovens que eu assisti, que estava lotada a igreja, e foi uma coisa linda. E infelizmente para mim, eu não estava acostumado com isso, e eu senti algo, uma vontade de chorar, e a atitude que eu tive foi endurecer meu coração e ir embora, aqui nessa igreja. Mas mesmo diante desses processos, eu encontrei pessoas que não acreditaram naquele propósito que Deus tinha escolhido para me vivenciar. Olha o que você falou há pouco tempo: improvável. Um cara dentro da igreja, vai doer isso aqui. Eu vivia dentro da igreja, eu conto muito isso para minha esposa, né? Que é onde eu vou ministrar, eu digo: pastor Tiago, eu vivia dentro da igreja, mas eu era um mentiroso por decisão. Eu gostava de mentir, eu gostava de disputar, e eu gostava de, dentro da igreja, criar assuntos que iam gerenciar a tensão. E isso só prejudicou a minha vida, porque as pessoas espirituais, elas identificaram as minhas dificuldades, e automaticamente, quando elas vinham com uma palavra de autonomia vinda de Deus para tratar a minha vida, eu me fechava no meu mundo, e eu achava que aquelas pessoas não queriam o meu bem. E isso atrapalhou o trabalhar de Deus na minha vida, e eu me tornei um improvável, aonde as pessoas olhavam para mim e diziam assim: esse cara só dá trabalho na igreja. Escute isso: esse cara só dá trabalho na igreja, esse rapaz mente demais. Só para vocês terem ideia, irmãos, eu falo isso com tristeza, mas é uma realidade que talvez alguém esteja precisando fazer isso, saber disso. Eu fui expulso de todos os retiros que eu fui das igrejas. Eu fui 4 ou 5 retiros que eu fui expulso, porque o meu caráter não era de cristão.
E quando a palavra de correção vinha, eu preferia sair daquela igreja e ir para outra igreja. Diga, ai. Diga, ai. Diga assim, ó, ai. Todas as vezes que um líder vier até a sua vida para condicionar você uma correção, a melhor forma que você pode encontrar é aceitar aquela palavra e mudar a atitude. É por isso que hoje, pastor, a gente tem uma evasão muito grande de pessoas que um dia está aqui, um dia está ali, um dia está acolá, saiu dali, foi para acolá, porque não estão tendo condições de aceitar a palavra de confrontamento. E essa palavra, às vezes, esse confronto, ele vem de uma forma, às vezes, de cobrança, aonde o pastor olha para você, o Espírito Santo fala das suas habilidades, e o pastor procura colocar você em um departamento da igreja, e você fica se esquivando, ao ponto do pastor se tornar chato, porque ele vê em você as qualidades cabíveis para o departamento, e você simplesmente acha que o Senhor te chamou para ficar sentado aqui. Vem para o culto, senta, adora, chora e vai embora. Mentira de Satanás que ele está colocando na sua mente. Diga, ai. Diga, ai. Jesus não chamou você para você passar a semana toda decidindo que bem entender a sua vida, tirar 2 ou 3 dias da semana, vir aqui ficar sentado. A menina vem canta, o rapaz vem canta, você chora, sente a presença do Espírito Santo, vai embora e não toma atitude de tomar a sua cruz, negar a si mesmo e vir até a obra. Deus está cobrando de pessoas aqui. Veja quais são as suas qualidades. Passe de alguém que está desmotivado, de uma classe de improvável, para alguém que um dia teve um encontro com Jesus e pela misericórdia está liderando uma igreja. E esse alguém, pela misericórdia do Senhor, fui eu. Só que mesmo assim, eu tive algumas situações aonde, quando eu disse sim para o Senhor, a dificuldade, eu digo, pastor Tiago, que é a maior derrota que a gente tem quase todos os dias. Quando a nossa luta é contra o irmão, a gente bate no peito e diz, eu já ganhei, sou melhor do que ele. Quando a nossa luta é contra o próprio Satanás, a gente diz, eu sou vencedor porque o Senhor assim me fez. Mas quando a luta é contra nós mesmos, quando a luta é quando eu tenho o poder de decisão de tirar a minha vontade e me preencher com a vontade de Jesus, eu sempre estou com a cara no chão. Sempre. E eu quero agora trazer o Daniel moveu, eu vou mover aqui de novo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jonas. Aí diga, eita, pegou. Vou ser bem rápido. Jonas capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler. Amém. Olha o que a gente já falou até aqui, amados. Improváveis. E a gente acabou de falar de a derrota que sempre está diante de nós, que é a luta de nós contra nós mesmos. E eu quero trazer essa palavra, quero até agradecer a Deus pela vida do meu filho, que é uma responsabilidade muito grande. E meu filho dizia assim, pai, aquela palavra que o Senhor sempre prega sobre Jonas. E eu digo, é hoje nós vamos falar sobre ela. A palavra diz assim, versículo 1, está aqui? Só uma licença para não ficar aqui de costas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, alguém pegou. Alguém pegou, é isso. Dispõe-te, levanta-te, põe-te em pé, sai da tua
do teu quadrado de conformidade, de comodidade. Servir a Deus não é servir do jeito que a gente quer, não é servir a Deus quando puder, não é servir a Deus diante das minhas decisões, não é. Uma hora vai dar errado. Às vezes a gente acha que porque está tudo dando certo na nossa vida, e a gente vai na igreja, devolve o dízimo da gente, faz a oração, o pastor até levanta a mão e abençoa a nossa vida, está tudo bem. Cuidado, que a bênção que está sobre a nossa vida não tem nada a ver quanto à proporção da justificação de Deus quanto à nossa vida, é diferente. Então ele vai dizer assim, ó: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, ele ouve a voz de Deus, tá certo? Ele escuta a voz de Deus, e ele até faz parte daquilo que Deus mandou ele realizar, ok? Ele levanta, mas para quê? Para fugir da presença do Senhor. A gente vê algo tão simples. Eu passei muitas vezes, pastor Tiago, por esse versículo, e como a gente tem uma vida rotineira tão agitada, principalmente nesses dias de hoje, que tudo é muito precoce, as coisas estão andando tão rapidamente, e às vezes, se a gente não parar e para meditar de fato, a gente passa por algumas coisas muito importantes que a gente acha que são simples. Olha que legal isso aqui. Mas ele se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. A pergunta é: tem quem consiga fugir da presença de Deus? Existe alguém na Bíblia que diz: se eu subir lá é tua morada, se eu for mais profundo ali tu estás. Não tem como. Aí você vai dizer assim, ó: você vai aprender isso aqui, vai. Porque todas as vezes, é exatamente o que eu quero usar com você, é que todas as vezes que alguém está falando algo, que está batendo naquilo, que está te impedindo de alcançar a plenitude de Deus, às vezes você se segura a isso, você já sabe que é para você, e você vai assim, A primeira forma que você vai dizer para Cristo hoje é quando você aceitar que essa palavra é para você, e você disser assim, está doendo, é comigo. E se Deus resolver falar com você hoje, você tem que dar graças a Ele, porque isso quer dizer que Ele está te vendo, Ele está com você, Ele está dentro da sua casa, Ele está resolvendo a sua família, mas mesmo assim Ele está cobrando de você. Ele está dizendo aqui, pastor Tiago, hoje para pessoas: levantem-se. Vocês estão acomodados em alguma parte espiritual da vida de vocês. É hora de se levantar, ouvir o que eu estou dizendo e fazer exatamente, porque se fizer por parte, vai dar errado o processo. Receba essa palavra. Hoje o Senhor está dizendo para pessoas aqui: estejam de pé, ouvindo a palavra e praticando a ordem que eu estou dizendo. Ele foge da presença, tenta fugir da presença do Senhor para uma cidade totalmente contrária. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarso, pagou a passagem. Eu queria que você repetisse comigo: pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarso, para longe da presença do Senhor. Amém? Vou pedir de novo. Você pode louvar o Senhor aí? Vou ser bem rápido, porque eu não quero ser enfadonho. Eu tenho uma perspectiva na minha vida, pastor Tiago, que a gente tem sofrido muito hoje, irmãos, que às vezes as pessoas, elas querem enfeitar aquilo que não precisa ser enfeitado. Muitas das vezes as pessoas pegam e pregam a palavra de Deus, enchendo de alegoria, enchendo de uma essência que não precisa. A própria palavra, ela já tem uma essência única, verdadeira, e ela é direta. E muitas das vezes a gente, às vezes cai nesse erro, mas hoje eu queria ser bem direto, eu queria ser cirúrgico, porque eu entendo, e o Senhor já me disse isso, que esta igreja é uma igreja
que já está em um grau de maturidade avançado. Você pode dizer aleluia? Eu estou falando de vocês. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Essa igreja ela já tem um grau de maturidade já diante de Deus bem desenvolvido. Mas mesmo uma pessoa desenvolvida, ela tem os seus momentos de preguiça espiritual, de teimosia espiritual, e sempre a gente precisa estar fazendo uma reciclagem diante daquilo que a gente olha para a Bíblia, diante daquilo que a gente está exercendo da Bíblia, diante daquilo que os nossos pastores vêm cobrando da gente. Essa reciclagem, ela tem que ser quase que diariamente, se não diariamente. Eu quero aplicar aqui, abrir um colchete ou um parêntese e dizer que aquele versículo que a gente encontra e sempre lê na ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É dia de se examinar hoje, porque a primeira palavra que nós temos aqui para o povo de Deus, para uma igreja avivada, para uma igreja que está numa maturidade bem definida, ele mesmo assim resolveu, o Espírito Santo, dizer assim: tem gente que precisa se levantar e se pôr de pé hoje. Quem recebe essa palavra? Amém. Tem gente que já ouviu a voz de Deus, Deus já deu toda a direção daquilo que precisa fazer, mas continua sentado. Tem gente que ouviu aquilo que Deus quer que faça, se pôs de pé, mas para fugir da presença de Deus. Quem conhece a história, pastor Tiago, quem conhece a história sabe que quando ele pega o barco e vai para a direção contrária daquilo que Deus projetou como ordem, ele está na cabeça dele tentando fugir daquilo que Deus ordenou, da presença de Deus, e ele arcou com a sua própria responsabilidade. Às vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, o Senhor falou com a gente se dispôs de pé, mas a gente continua confiando na força do nosso braço. Eu faço porque o meu emprego dá condições de fazer. Quem é o pastor? Pensa que eu sou fulano de tal. Desça, se humilhe, não é na força do seu braço. Mesmo que você consiga andar um pouco de caminhada, bancando com a força do seu braço, espera só a gente terminar essa ministração, e talvez pessoas vão identificar que o problema que talvez estejam passando, por quê? Ele pega o barco, pessoas que ele nem conhecia estavam nesse barco, e eles caminham um certo tempo, e vem uma grande tempestade. Amém? Amém? Balança o barco. Se eu perguntar se tem alguém passando provação aqui, privação, você tem coragem de levantar sua mão? Eu sou o primeiro. Tem alguém passando por alguma tempestade? Baixa. Tá lá o bonitão no barco, a tempestade a ponto de dar pique no barco. E a gente às vezes, irmãos, a maioria das vezes, pastor Tiago, eu sei que o Senhor ensina isso para a sua igreja, a gente não pode ficar simplesmente ao raso. A gente tem que sair, estudar a geografia da Bíblia, a gente tem que estudar o que está acontecendo, porque que aquelas palavras foram alinhadas ali, qual é a parte, qual é o sotaque, quais são os costumes. E eles estavam em uma região onde as pessoas vinham de outras regiões, passavam 6 meses trabalhando lá, juntavam alguma parte daquilo em elementos, recebiam a outra parte em dinheiro e voltavam para suas famílias. Escute isso. Ele estava num barco onde pais e mães de família passaram 6 meses trabalhando. Eles criaram algumas reservas que estavam ali. Agora imagina o pensamento daquelas pessoas, pastor Tiago: 6 meses sem ver minha família, eu estou voltando para casa com a provisão, vai ser festa, uhul. Aí entra uma pessoa que está em desobediência a Deus, não quer ouvir a voz de Deus, está fugindo do seu ministério, do seu departamento, do seu propósito, entra no barco, e sabe o que acontece? Quando a tempestade... Ai, arrepiei, pastor. Tem gente aqui que Jesus vai tratar.
Ai. Entra no barco, fugindo de Deus. As pessoas ali esperando o momento de chegar em casa para festejar, porque está ali. Aí o barco, o que é que eles fazem? Eles começam a jogar no mar os sonhos. Aquilo que eles passaram 6 meses trabalhando, eles falaram, não, o barco vai afundar, a gente tem que... jogou. Vou fazer aqui só uma coisa bem simples. É como se o cara tivesse passado aqui 6 meses no interior, fez lá a plantação dele, fez a colheita do feijão, vem com 10 sacos de arroz, 10 sacos de feijão, botou no barco. Quando eu chegar lá no Maracanaú, o primeiro saco que eu vou tirar é de oferta para a casa do pastor Tiago. Eita Jesus! Aí no meio do caminho entrou um desobediente, que mesmo desobediente é amado por Deus. Mesmo em desobediência, tentando fugir do teu chamado, o Senhor já falou, vai tomar de conta dessas senhoras, vai tomar de conta dessas crianças, vai lá para o louvor, vai ajudar o rapaz da mesa de som, ei, ajuda a irmã da limpeza da igreja, ei, está precisando de alguém, está precisando de alguém para evangelismo, é você que Jesus está dizendo que é. É você. Ainda tem coragem, pastor, de olhar e dizer assim, eu queria tanto fazer alguma coisa na igreja. É só você deixar de querer realizar a sua vontade. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Aí os camaradas jogando as coisas no mar. Puxa vida, pastor, como é que eu vou chegar na minha família agora sem nada? E quem conhece a história, eles começam a gerar, tirar sorte. E diga assim, Deus cumpre o que prometeu. Por que você está tentando fugir do Senhor, se Ele já falou ao teu coração o que é que Ele quer que você faça? Aí vem a palavra que você vai dizer de novo. Diga assim, ó, agora é comigo. Diga assim, agora é comigo. Diga assim, agora é comigo. Diga, ai. Você sabia que por conta da tua desobediência, até as pessoas que estão próximas a você sofrem? Até as pessoas da tua família padecem algo por conta da tua irresponsabilidade espiritual? Você não precisava, pai, estar passando por essa provação financeira dentro da tua casa. Você não passava, estar passando por essa provação com a tua filha. Mas é por conta que você não deu ouvidos àquilo que Deus estabeleceu para ser realizado. Por isso veio a tempestade. E enquanto você não tomar posse da ordenança de Deus, a tempestade vai continuar. Provérbios 28:13. Aquele que entende o seu pecado, a sua transgressão, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ele diz assim, não, deixa, é comigo, bora lançar para fora do peixe, ou para fora do mar, vulpo, lança para fora, vamos para fora do barco, no mar, aí o peixe vem, grande peixe. Pelo amor de Deus, não vão dizer que baleia não, que aí não dá, né, pastor? Aí não dá, né? É o grande peixe. Vou estudar. Eu sei que vocês são bem treinados, já bem discipulados pelo pastor de vocês. Amém? Amém? Quando você, e tomara que seja hoje, quando você entender que não consegue fugir da presença de Deus, quando você entender que precisa se levantar, quando você entender que precisa confessar e se arrepender, aí Deus, Ele vai trilhar a história para colocar você lá. Lembra daquele versículo? Ei, lembra de onde caiu? Quem lembra desse versículo? Lembra de onde caiu, volta para lá e procede. Amém? Ô Daniel, estou te dando trabalho, né? Estou dando trabalho. Aí Daniel, agora você... Daniel, traga aquele pastor mais não, Daniel. Versículo, eu vou fechar.
8. É para nós. É para nós. Então disseram: declara agora, pois, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra e de que povo és? Eu quero chamar a atenção só para essa parte. Declara agora. Ei, irmã, declara agora. Ei, irmão, declara agora. Não vai dar para fugir. Não vai dar para você fugir daquilo que Deus determinou para você cumprir. Existe algo muito lindo e poético que diz assim: ei, antes de vocês existirem, eu já sabia todos os dias da vida de vocês. Essa é uma proposta de Deus. Ele está determinando aqui que nós nascemos para um propósito. Amém? Eu acho interessante que a gente fala assim, amém. Então tira da tua mente que não é do seu jeito, não é na sua força, não é na sua vontade, é da forma que Ele decretou. Se levante e vá para o local que eu estou dizendo que é para ir. Se levante e na obra do Senhor, abra o seu entendimento, deixa o pastor ministrar sobre a sua vida e tome posse daquilo que vai fazer você, vai te fazer valioso na trajetória da igreja. E eu vou só bater aqui de novo: se é no evangelismo que Deus quer levantar você, se levante, chegue para o pastor e diga: eis-me aqui. É só isso. A igreja não limparam as cadeiras direito hoje. Está tudo limpo, mas é só reclama de tudo, pastor. Reclama de tudo. Eu assisti uma ministração, é quase que um meme, né? Que o rapaz chegou e viu o pastor capinando na frente da igreja. E ele disse: mas pastor, como é que pode? Aí ele disse assim, ó, isso aqui dói na gente, dói. Ele disse assim: se Deus permitiu que fosse eu que tivesse visto, é porque Ele queria que eu tivesse feito. Ele quer que eu faça. Aí o pastor chegou um outro dia, aí viu o irmão limpando os banheiros. Aí ele: rapaz, não, mas se Deus permitiu que eu visse que estava sujo, é porque Deus queria que eu fizesse. Se você viu que o departamento de evangelismo da igreja não está funcionando, é porque Ele quer que você faça. Se você viu que o departamento de limpeza não está do jeito que é para ser, é porque Ele quer que você faça parte desse departamento. Se o louvor não está do jeito que é para ficar, do jeito que você gosta, vá lá, tire a sua mente do que você quer e gosta, faça do jeito que Deus está mandando e venha para cá. Se apresente como um soldado, faça igual Isaías, faça igual muitos da Bíblia, diga assim: eis-me aqui. Você pode bater no peito e dizer: eis-me aqui? Você pode bater no peito e dizer: eis-me aqui? Você pode bater no peito e dizer: eis-me aqui? Agora aplauda Jesus bem forte. Stephanie. Nós vamos cantar uma canção, e durante essa canção você louva ao Senhor e você começa a tomar decisões. E no intermédio da canção eu vou chamar você até aqui. Segura aí, quando eu chamar você vem. Você que de fato quer se apresentar para a igreja Ágape renovada, você entende que Deus vai te levar para onde Ele quer. Ah, pastor, mas eu quero que seja assim. Nem venha. Ah, eu gosto de cantar. Aí o pastor chega assim: rapaz, eu queria que você me ajudasse no estacionamento. Amém. Ah, eu gosto de ficar no som. Estou precisando de você, irmão, no evangelismo. Amém. Amém. Curva sua cabeça, cante com a gente.
a graça, o que seria de mim? Você pode aumentar a voz um pouquinho? Não entendo. Não entendo o meu próprio agir. Sendo a graça, o que seria de mim, né? Olha que parte interessante. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Você pode dizer isso batendo no peito? Tu és o meu. Você pode ficar de pé e dizer com as mãos abertas: então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua. Aqueles que puderem ficar de pé, essa é a hora de se dar ao Senhor. Eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é. Então liberta-me de mim. Então liberta-me de mim. Eu quero ser. Você pode dizer isso adorando? Se você estiver aqui, eu sei, eu venço as minhas vontades, eu venço as minhas vontades. Enche-me de ti, Jesus, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo. Olha que lindo. Bom, livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, se enche de bondade, oh Jesus, e que reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Uou! Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua. Você bate no peito e diz assim, ó: se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Você pode colocar a mão no seu coração? Tem gente que já entende, né, pastor? Parabéns, Jesus. Parabéns, pastor, pela igreja altamente treinada, discipulada. Você que recebeu essa palavra, que sabe que precisa se levantar hoje na presença de Deus. Eu estou falando de algo espiritual. Você precisa hoje de fato ser a casa do Senhor e ser preenchida pela presença dEle. Tome essa decisão de viver as vontades do Senhor. Comece a viver um novo tempo, uma nova trajetória. Comece a dizer sim para Jesus em todos os aspectos. Comece a tomar posse do seu ministério. Comece a tomar posse do departamento que Deus está te entregando hoje.
comece a vencer em você a sua vontade e a tomar a sua cruz, a negar-se a si mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Baixa a dor. Bem baixinho. Eu queria que você dissesse assim, ó, Senhor. Não. Diga, Senhor, eis-me aqui. Mais uma vez, eu me disponho. Agora, me ajuda a não fraquejar, a não perder essa luta de mim contra mim. A partir de hoje, eu quero ser a sua casa. Eu quero estabelecer a tua vontade dentro de mim, dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro da minha família, para que teu nome seja glorificado. Você pode dizer amém? Aplauda Jesus bem forte. Uou! Pode sentar. Vou só, já agradeci demais. Amém. Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor projetou na minha vida hoje. Vocês me veem por aí, vocês dizem, aí o rapaz que tinha um sonho de pregar lá na nossa igreja. Deus realiza sonhos. Oh, Deus realiza sonhos. Deus realiza sonhos. Eu posso pedir uma coisa? Ore por mim. O meu próximo sonho é que Jesus me dê o maior trio elétrico para pregar Jesus na Pajuçara e no Bandeirante. E isso vai ser para todas as igrejas. Isso não vai ser do pastor Jorge, não, vai ser do reino de Deus. E eu quero ter esse trio, porque é uma devassidão. O mundo toma posse daquilo que é para ser nosso. E eu tenho esse sonho de pregar o evangelho, trazer aqui marcha para Jesus aqui dentro da Pajuçara e do Bandeirante, ter condições de pregar o evangelho em uma forma de outro patamar. Esse é o meu próximo sonho. E eu queria vir aqui na Ágape contar esse testemunho. Eu queria demais isso. Glória a Deus. E de novo agradecer ao pastor Tiago, que ficou sabendo hoje que ele é referência. Ele não era, ele é referência para a minha vida, tá certo? E Deus sabe, pastor, Deus sabe da dificuldade, Deus sabe dos seus sonhos. E só se prepare, porque coisa grande, né? Um homem que se dá tanto para a obra, daqui a pouco o Senhor vem, e aí, como é que vai ser? Vamos ter que comprar outro lugar, entendeu? Amém. Deus falou comigo esses dias, eu quero compartilhar com o pastor diretamente, que ele disse assim, o campo está preparado, poucos são os ceifeiros, mas se nós nos propusermos a estar diante da vontade dele, ele mesmo vai enviar os trabalhadores, e eu me apeguei a isso. Pastor, nós vamos viver um tempo, eu lá na Ruache, você aqui na Ágape, um tempo em que as pessoas vão vir bater a porta da igreja e dizer, eu quero esse Jesus. Vocês falaram de uma forma que constrangeu. Em nome de Jesus, que passem traficantes convertidos ali pelo nome do Senhor Jesus, que passem mulheres da vida convertidas em nome de Jesus, que passem pessoas dependentes químicas, que casamentos acabados eles venham acontecer aqui, 10, 15 casamentos, tudo para a glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Pastor Tiago.